relógio da velha escola de bairro marcava 7h45 quando o professor Augusto atravessou o portão pela primeira vez em meses. O cheiro do giz misturado ao eco distante das risadas infantis o fez parar por um instante, como se cada som arrancasse dele uma lembrança antiga. O pátio era pequeno, cercado de árvores com raízes expostas, e no meio dele, um mural desbotado mostrava desenhos de anos anteriores. Flores, rostos, o sol sorrindo. Ele parou diante do mural, os olhos vagando pelas cores quase apagadas. Tocou a parede com a ponta dos dedos e percebeu a poeira colada, o tempo ali marcado. Fazia tempo que não via algo bonito sem sentir dor. Desde a morte da esposa Helena, tudo que tinha cor parecia doer mais. Ele era pintor antes de ser professor. Pintava quadros pequenos, cheios de emoção. Mas há 3 anos não encostava num pincel. Augusto havia aceitado o emprego temporário como professor de artes na Escola Municipal Aurora, apenas porque a diretora, Dona Zuleide, era uma velha amiga. Ela insistiu para que ele saísse de casa, dissesse que o mundo ainda precisava do olhar dele. Ele aceitou, mas sem fé, apenas para calar a insistência dos outros. "Bom dia, professor", disse uma vozinha fina e ele se virou. Uma menina magra, com o cabelo preso por um laço de fita desbotado, o olhava com curiosidade. Os olhos eram grandes, castanhos e inquietos, como se quisessem absorver o mundo inteiro. "Bom dia", respondeu ele um pouco sem jeito. "O senhor vai ser o novo professor de desenho?" "De artes", corrigiu com um sorriso rápido. "Ah, eu gosto de desenhar flores", disse ela. Mas a professora antiga não deixava a gente usar tinta. Disse que faz muita bagunça. Augusto apenas assentiu. Havia algo naquela menina que o fez lembrar da esposa. Helena costumava dizer que a alma das crianças está sempre manchada de tinta, e isso é o mais lindo nelas. Naquela manhã, quando entrou na sala de aula, Augusto sentiu o peso do tempo. As paredes tinham marcas de dedos, o chão estava riscado de giz e as carteiras velhas rangiam a cada movimento. As crianças se agitaram quando viram as caixas de tinta que ele trazia. "Hoje vocês vão pintar com as mãos, nada de pincéis", anunciou ele. Um burburinho tomou conta da sala. Risadas, exclamações, olhares surpresos. "Mas professor, a gente vai sujar tudo", disse um garoto no fundo. "Sim", respondeu Augusto. "A arte é isso, sujar o que é limpo demais." A pequena menina do laço desbotado abriu um sorriso tão sincero que Augusto sentiu algo se quebrar dentro dele. Um nó antigo se desfazendo. As crianças mergulharam as mãos nas tintas. O cheiro de tinta guache encheu o ar. Vermelho, azul, verde, amarelo, um arco-íris vivo sobre as mesas. E enquanto todos brincavam e pintavam, Augusto observava em silêncio, pela primeira vez sentindo algo parecido com paz. Ele se aproximou da menina do laço e viu o que ela fazia. Não eram flores comuns. Eram flores crescendo de um chão rachado. Flores que pareciam nascer de um deserto. "Por que pintou assim?", perguntou ele curioso. "Porque as flores precisam nascer mesmo quando o chão não ajuda", respondeu ela, sem levantar os olhos. Augusto ficou em silêncio. Aquela frase simples ficou martelando na mente dele o resto do dia. Quando chegou em casa, à noite, o cheiro de tinta ainda estava em suas mãos. Ele lavou várias vezes, mas as manchas insistiam em ficar. Olhou para os dedos manchados e lembrou do quadro que pintou no dia em que Helena morreu. Era o único que nunca terminara. O rosto dela, incompleto, com os olhos apagados pela dor. Naquela noite, ele sonhou. Sonhou que estava novamente diante daquele quadro. E no sonho, a pequena aluna aparecia, com as mãos cobertas de tinta, dizendo: "As flores precisam nascer mesmo quando o chão não ajuda." Augusto acordou suando, o coração acelerado. No dia seguinte, voltou para a escola mais cedo. A menina do laço estava no pátio, sozinha, limpando os potes de tinta. "Você vem sempre cedo assim?", perguntou ele. "Venho. Mamãe sai para trabalhar cedo e me deixa aqui. Eu gosto de ajudar a arrumar",
Augusto se ajoelhou ao lado dela e começou a ajudar. Como se chama? Clara. Nome bonito. E o que você quer ser quando crescer, Clara? Ela pensou um pouco e respondeu com um sorriso tímido. Quero ser alguém que faz o mundo ficar mais bonito. Augusto sorriu de novo, e pela primeira vez em anos, o sorriso ficou. Nos dias seguintes, algo começou a mudar na rotina dele. As aulas viraram momentos de respiro, e a menina Clara, com sua criatividade descontrolada, começou a chamá-lo de Professor Colorido. As crianças começaram a pintar as paredes do pátio, o portão da escola e até o velho mural, o mesmo que Augusto olhara no primeiro dia. A diretora quase teve um infarto ao ver a bagunça, mas quando viu o resultado, um jardim de cores vibrantes tomando forma nas paredes, ela apenas suspirou e disse: tudo bem. Talvez o mundo precise mesmo de um pouco de bagunça bonita. No fim de uma tarde chuvosa, Augusto percebeu que Clara não estava na aula. Perguntou à diretora, que respondeu: a mãe dela teve um problema de saúde, acho que estão no hospital. Naquele momento algo se acendeu nele. A preocupação, aquele sentimento que ele achava que havia morrido junto com Helena. Na saída, ele foi até o hospital público do bairro. Não sabia exatamente por quê, apenas foi. E quando chegou lá, viu Clara sentada no corredor, com o mesmo laço desbotado no cabelo e as mãos manchadas de tinta seca. Professor, disse ela tentando sorrir, a mamãe tá dodói. Vai ficar tudo bem, respondeu ele sentando ao lado dela. Clara então abriu uma folha de papel amassada e mostrou a ele. Eu fiz uma flor para ela, mas não sei se ficou bonita. Augusto olhou o desenho. Era uma flor azul crescendo de uma rachadura, igual ao que ela pintara na escola. Está linda, Clara. As flores dela vão nascer de novo. A menina encostou a cabeça no ombro dele, e ali, no silêncio do hospital, ele sentiu o cheiro da tinta misturado ao cheiro do remédio. Um contraste estranho, mas vivo. Naquela noite ele voltou para casa e tirou do armário o quadro inacabado da esposa. Pegou o pincel, mergulhou na tinta e, com mãos ainda sujas, começou a pintar. Não para esquecer, mas para continuar. Naquela noite o som da chuva lá fora se misturava ao arranhar leve do pincel na tela. Augusto sentia cada batida do coração como se acompanhasse o ritmo da pintura. O rosto de Helena, que antes lhe causava dor, agora parecia sorrir. Ele não estava tentando reviver o passado, mas conversar com ele. As cores voltavam a fazer sentido. O vermelho já não era só sangue e perda, era calor, era vida. O azul, que por tanto tempo lhe lembrara a solidão, agora parecia céu de começo de tarde. De repente percebeu algo curioso. Suas mãos estavam novamente sujas de tinta. Por instinto foi lavá-las, mas parou diante da pia, olhou as manchas e sorriu. Naquele momento, entendeu o que Clara representava. Não era apenas uma aluna, era o símbolo daquilo que ele havia perdido. A coragem de se sujar para viver. No dia seguinte, chegou à escola antes de todos. Abriu as janelas, limpou o quadro e organizou as tintas. Quando as crianças começaram a chegar, a alegria tomou conta da sala. Clara não veio. Ele tentou seguir a aula, mas sentia a ausência dela como se faltasse uma cor no quadro. No final da manhã, decidiu passar novamente no hospital. A mãe de Clara ainda estava internada, mas melhorando. Augusto esperou o horário de visitas e levou um pequeno presente, um desenho feito pelas crianças da turma. Era simples, mas cheio de cor e afeto. Trouxe algo para sua mamãe, disse ele. Clara o abraçou com força. Ela vai gostar, respondeu baixinho. Ela disse que quando sair daqui, vai pintar também. O professor riu. Então terei 2 artistas na família. Clara sorriu. Mas antes de ele ir embora, ela disse algo que o fez parar na porta. Professor, minha mãe disse que quando a gente pinta, a dor descansa. Augusto ficou em silêncio, apenas assentiu. Naquela noite em casa, decidiu visitar o velho ateliê no fundo do quintal. O lugar estava coberto de poeira e silêncio. As janelas estavam trancadas havia anos. Quando acendeu a luz, viu quadros empilhados, pincéis endurecidos, latas de tinta seca. Mas também viu memórias, de risadas, de noites viradas ao lado de Helena, de sonhos esquecidos. Ele passou as mãos nas telas e disse em voz baixa: Eu deixei tudo isso morrer,
Mas o eco que voltou soou diferente, como se o ateliê estivesse apenas esperando. Augusto decidiu recomeçar. Durante dias, limpou, restaurou, reorganizou tudo. Aos poucos, o velho espaço se transformou novamente em um abrigo de cor e vida. Começou a pintar paisagens inspiradas nos desenhos das crianças. Árvores com raízes coloridas, casas flutuando em balões, flores que nasciam de rachaduras. Um desses quadros, o mais simples, ele fez especialmente para Clara. Chamou de As Flores que Insistem. Quando Clara voltou às aulas, foi recebida com aplausos dos colegas. Trazia o mesmo laço no cabelo, mas um sorriso mais tímido. Augusto a esperou no portão com o quadro embrulhado em papel craft. "Para você", disse ele. Clara olhou encantada. "Fui eu que te ensinei isso?" "Sim, e eu só repeti." Ela riu. "Então estamos empatados, professor." O mural da escola cresceu com novas pinturas. Agora, cada turma fazia uma parte. Augusto transformou aquilo num projeto. Paredes que falam. Mas ele não o criou para ganhar reconhecimento apenas porque as crianças queriam continuar pintando. No final de cada tarde, Clara o ajudava a guardar as tintas. Ela se tornara uma espécie de pequena assistente, e as conversas entre os dois eram um espetáculo à parte. "Professor, a vida tem cor?" ela perguntou um dia. "Tem, só que às vezes ela se apaga um pouco. E quem acende de novo? A gente", respondeu sorrindo. "Ou alguém que aparece quando menos esperamos." Ela pensou um instante e disse: "Então eu acendi a sua vida?" Ele se abaixou, olhou nos olhos dela e respondeu: "Você reacendeu o que eu achava apagado para sempre." Os meses passaram. O mural ficou famoso na vizinhança. Pais, moradores e até comerciantes começaram a visitar a escola apenas para ver as paredes que falam. Um jornal local fez uma pequena matéria. E embora Augusto não se importasse com fama, algo dentro dele se sentia novamente útil. Mas o momento mais marcante aconteceu numa tarde de sexta-feira. O sol começava a cair e as crianças haviam ido embora. Clara se despediu, mas antes de sair, voltou e deixou um papel dobrado sobre a mesa. "É para você, professor. Não abra agora." Augusto esperou até estar sozinho. Desdobrou o papel e viu um desenho. Era ele de avental, com as mãos cobertas de tinta, cercado de crianças sorrindo. Em cima, escrito com letras tortas: "O professor que ensina o mundo a ter cor." Ele não chorava havia anos, mas naquele dia chorou em silêncio. Mais tarde, ao caminhar para casa, passou diante de uma parede cinzenta e suja. Por impulso parou. Pegou uma das latas de tinta que sempre carregava e desenhou uma flor azul nascendo de uma rachadura. Quando terminou, ficou observando. Um homem que passava perguntou: "Por que tá pintando o muro?" Augusto respondeu: "Porque alguém precisa lembrar que o cinza não é a única cor." O homem olhou, ficou em silêncio e seguiu. Mas na manhã seguinte, quando Augusto voltou ao mesmo lugar, percebeu algo diferente. Ao redor da flor azul, outras pessoas haviam desenhado flores, corações, palavras. Aquela parede esquecida agora florescia. Na escola, Clara viu a notícia no celular de uma professora. Moradores transformam um muro abandonado em galeria de esperança. Ela correu até Augusto e mostrou a tela. "Professor, olha, é o seu muro." Ele riu. "Não é meu, Clara, é de quem acreditou nas cores." Ela pensou um pouco e disse: "Então agora o mundo está aprendendo a se sujar também?" Augusto deu risada, abraçando-a. Parece que sim." Nessa noite, o ateliê de Augusto estava iluminado como nunca. Sobre a mesa, um novo quadro, o maior que ele já fizera. Era um campo de flores azuis crescendo de um solo rachado, com o céu aberto ao fundo, e no centro, duas figuras pequenas, um homem e uma menina, ambos com as mãos cobertas de tinta. Ele assinou o quadro e escreveu embaixo: "Para quem me ensinou que viver é continuar pintando." E ao terminar, olhou as mãos novamente sujas e sorriu. Desta vez não tentou limpar. Os dias na escola passaram a ter outro ritmo. O que antes era rotina agora parecia um pequeno espetáculo. Augusto chegava sempre cedo, preparava as tintas, ajeitava os pincéis e deixava a sala pronta, como se esperasse algo sagrado acontecer. As crianças vinham cheias de histórias, risadas e cores novas. Clara agora ajudava não apenas com o mural, mas também na organização de pequenas exposições. Augusto começou a guardar alguns desenhos antigos das crianças e pendurá-los no corredor. O ambiente, antes apagado e silencioso, agora respirava vida. Quem passava por ali sentia algo diferente, um tipo de alegria que não se explicava, só se sentia.
Mas com o tempo, o barulho da mudança começou a incomodar quem não sabia lidar com cor. Uma manhã, o diretor da escola, o Sr. Álvaro, chamou Augusto à sala dele. Era um homem rígido de fala pausada que raramente sorria. Professor, começou folheando alguns papéis. Tenho recebido reclamações de alguns pais. Reclamações? Perguntou Augusto confuso. Sobre o quê? Sobre as pinturas. Dizem que estão exageradas, que a escola está parecendo um circo. Augusto respirou fundo. São só cores, são os trabalhos das crianças. O diretor suspirou. Eu entendo, mas há quem ache que não é apropriado para o ambiente escolar. Apropriado é deixar uma escola parecer um hospital. Respondeu, sem elevar a voz, mas firme. O diretor ficou em silêncio por um instante. Eu apenas peço moderação, professor. Nem todo mundo entende o que o senhor quer transmitir. Augusto saiu dali sentindo um peso no peito. Era como se de repente o mundo tentasse colocar cinza de novo sobre o que ele acabara de colorir. Naquela tarde, ele decidiu não pintar. Ficou na sala observando as crianças. Clara percebeu o silêncio dele. Aconteceu algo. Às vezes o mundo não gosta de quem pinta fora da linha, respondeu. Ela pensou um pouco e disse, então a gente pinta outra linha. A resposta veio como uma flecha. Simples, verdadeira. Ele sorriu de leve. Nos dias seguintes, Augusto procurou equilibrar as coisas. Continuou incentivando as crianças, mas agora com cuidado para não chamar tanta atenção. Mesmo assim, a notícia das pinturas se espalhava. Alguns jornais começaram a falar do professor das cores. Moradores do bairro queriam visitar as salas, ver os murais, fotografar. O diretor, a contragosto, teve de permitir uma pequena exposição aberta ao público. No dia da inauguração, Augusto chegou cedo. As crianças estavam eufóricas, todas com uniformes manchados de tinta. Clara preparou uma plaquinha que dizia, não olhe com os olhos, sinta com o coração. Quando o portão se abriu, vieram pessoas de todas as idades. Algumas riam, outras choravam em silêncio. Um repórter perguntou a Augusto, o que o senhor quis dizer com tudo isso? Ele pensou e respondeu, que a beleza não está nas mãos que pintam, mas nas que não têm medo de se sujar. A matéria foi parar em um canal de televisão local. E pela primeira vez em muitos anos, Augusto sentiu orgulho de estar vivo. Mas nem tudo seria simples. Com o aumento da visibilidade, vieram novos olhares. Alguns curiosos, outros invejosos. Um grupo de pais mais conservadores começou a questionar o tipo de mensagem que as pinturas transmitiam. Diziam que o professor incentivava a rebeldia ou ocupava tempo demais com arte. Augusto tentava não se deixar abater, mas numa manhã chuvosa, ao chegar à escola, encontrou o portão principal riscado com tinta vermelha. Uma frase mal escrita dizia, volte a dar aula, não a brincar. Ele ficou parado ali por longos minutos, não de raiva, mas de tristeza, porque sabia que o medo das pessoas era maior que o ódio delas. Quando Clara chegou, viu o muro e ficou indignada. Quem fez isso? Alguém que ainda não aprendeu a enxergar. Vai apagar? Ele olhou para o portão e respondeu, não, isso também é parte da história. E pegou um pincel. Sobre a frase, desenhou uma pequena árvore nascendo de tinta vermelha. As crianças o ajudaram. Em poucas horas, o que antes era um insulto virou um símbolo. Quem passava parava para olhar. Na semana seguinte, o diretor o chamou novamente. Mas dessa vez, sua expressão era outra. Augusto, disse ele cruzando os braços, o que você fez com aquele muro? Eu apenas pintei. Sim, mas agora virou notícia. Até a Secretaria de Educação elogiou a iniciativa. O professor ficou surpreso. O homem que antes reclamava das cores agora sorria, mesmo que discretamente. O senhor tem um talento, Augusto. Talvez devêssemos pensar em expandir o projeto. E assim, o que começou com uma simples aula de pintura infantil tornou-se algo muito maior. Nos meses seguintes, várias escolas do bairro quiseram participar do projeto Paredes que Falam. Augusto passou a ensinar outros professores, visitar outras salas, ajudar crianças de diferentes comunidades a transformar muros abandonados em murais cheios de vida. Clara o acompanhava sempre que podia. Era sua pequena aprendiz, sua parceira de cor. Certa tarde, enquanto pintavam um muro velho de um centro comunitário, ela perguntou, professor, quando a gente pinta, a dor sai? Ele pensou um pouco e respondeu, às vezes sai, às vezes só muda de cor. E quando ela muda de cor, fica mais leve? Fica mais bonita, disse ele sorrindo.
Mas havia algo que Augusto ainda não conseguia resolver dentro de si. O medo de perder tudo de novo. A fama, o reconhecimento, o carinho das crianças. Tudo isso o deixava feliz, mas também o assustava. Ele sabia que a vida era frágil, que bastava um vento mais forte para apagar uma chama. Numa noite ficou sozinho no ateliê. Observava as telas encostadas nas paredes, as tintas abertas, os pincéis ainda úmidos. Em uma delas começou a pintar algo diferente. Não flores nem paisagens. Dessa vez desenhou uma porta, e atrás dela uma sombra. Era ele mesmo. Uma parte de si que ainda não havia saído completamente do escuro. Enquanto pintava, lembrou-se das palavras de Clara. Quem acende de novo a vida é a gente. E entendeu. Não bastava ensinar as crianças a colorir o mundo. Ele precisava aprender a colorir a si mesmo. Na manhã seguinte, acordou decidido. Escreveu uma carta para a escola pedindo uma breve licença. Disse que precisava encontrar novas cores fora das paredes. O diretor estranhou, mas respeitou. Antes de sair, Augusto se despediu das crianças. Clara chorou. Vai embora para sempre? Não, só por um tempo. Promete voltar? Prometo. Mas quero que, quando eu voltar, esse lugar esteja ainda mais colorido do que deixei. Ela enxugou as lágrimas e respondeu. Pode deixar, professor. A gente vai continuar sujando as mãos. Nos meses seguintes, Augusto viajou por vilarejos, cidades pequenas, comunidades esquecidas. Pintava muros, dava aulas improvisadas, ensinava crianças a misturar cores com o que tivessem à mão. Barro, carvão, flores. E a cada novo rosto, a cada novo traço, sentia que as marcas antigas em seu coração iam desaparecendo. Ou melhor, transformando-se em tinta. Um dia, ao pintar um muro numa pequena vila litorânea, uma menina se aproximou. Por que o senhor pinta flores nas rachaduras? Perguntou. Ele respondeu sorrindo. Porque é lá que elas mais precisam nascer. A menina ficou em silêncio e depois começou a desenhar ao lado dele. Naquele fim de tarde, olhando o horizonte alaranjado do mar, Augusto pensou em tudo o que viveu. A perda, o vazio, o reencontro, as cores. E entendeu que no fim, ninguém realmente supera a dor. A gente aprende a misturar ela nas tintas certas. Sorriu, olhou as mãos novamente sujas e murmurou. As marcas não saem, mas também não precisam sair. Elas lembram de onde veio a cor. Havia passado pouco mais de um ano desde que Augusto deixara a escola. O tempo o havia transformado. Não em fama, mas em entendimento. Via o mundo agora com outro olhar, menos ansioso, mais grato. As rugas no rosto eram as mesmas, mas o brilho nos olhos era outro. Naquela manhã decidiu voltar. Pegou o velho trem das 6, o mesmo que pegava todos os dias quando ainda era apenas o professor das tintas. Na mochila, levava apenas um caderno de esboços e um pequeno pote de tinta azul. Queria ver o que restara, ou o que havia nascido. Quando desceu na estação, o ar tinha cheiro de lembrança. As ruas eram as mesmas, mas pareciam mais leves, como se alguém as tivesse lavado com esperança. Passou em frente à banca de jornal, ao café da esquina, à praça onde tantas vezes se sentara para desenhar. Tudo lhe soava familiar e ao mesmo tempo novo. Ao chegar à escola, parou diante do portão. Lembrou-se da tinta vermelha, da frase cruel da árvore que nasceu dali. Mas agora, não havia sinal daquilo. No lugar, um imenso mural cobria toda a fachada. E o que via o deixou sem palavras. As paredes estavam cobertas por flores pintadas pelas crianças, mas não flores comuns. Eram flores que cresciam sobre rachaduras, flores nascendo do concreto, flores que pareciam se mover com o vento. No canto inferior, havia uma pequena assinatura em tinta dourada. Clara e os alunos da turma do professor Augusto. O homem levou a mão à boca. Ficou ali, imóvel. Não chorou. Apenas respirou fundo, como se tentasse guardar aquele instante dentro do peito. De repente ouviu uma voz atrás dele. Eu sabia que o senhor ia voltar. Virou-se e viu Clara. Não era mais a menina de antes. Agora a adolescente segurava uma paleta de tintas nas mãos. Você cresceu, disse ele emocionado. E o senhor sumiu, respondeu ela sorrindo. Mas a gente continuou pintando. Entraram juntos. Os corredores estavam diferentes, mais vivos, cheios de painéis, frases, desenhos, luz. As crianças o reconheceram. Algumas correram até ele, outras apenas o observavam com curiosidade, como se estivessem diante de uma lenda. Clara o levou até o pátio principal. Lá no centro havia um novo mural, o Mural do Vento. Era imenso, colorido, feito por muitas mãos.
Representava uma cena simples. Um homem pintando uma parede, cercado de crianças. Mas o detalhe mais bonito era que, de todas as figuras, apenas o homem não tinha rosto. Em vez disso, havia uma mancha azul, a mesma cor que Augusto trazia no pequeno pote dentro da mochila. Clara apontou para o mural e disse: "Deixamos o rosto sem pintar porque o senhor nunca foi só um rosto." Ele engoliu em seco. "E o nome?" "Também não colocamos. O vento leva nomes, mas não leva o que a gente faz." Augusto abriu o pote de tinta azul e se aproximou do mural. As crianças ficaram em volta, em silêncio. Ele molhou o pincel, olhou por um instante para o espaço vazio onde deveria estar o rosto e... não pintou. Deu um passo atrás. "Deixa assim", disse sorrindo. "O vento sabe quem sou." Clara sorriu de volta e todos entenderam. A obra estava completa não pelo que mostrava, mas pelo que deixava em branco. Nos dias seguintes, Augusto voltou a dar aulas. Mas algo era diferente. Ele já não falava tanto sobre técnica, luz, sombra. Falava sobre silêncio, tempo, olhar. As crianças aprenderam que, às vezes, o mais bonito num desenho não é o que se vê, mas o que se sente ao olhar. A escola, que antes fora alvo de críticas, virou referência. Outras cidades começaram a pedir ajuda para reproduzir o projeto. E assim o professor das cores virou símbolo de uma nova forma de ensinar. Não com lições de quadro e giz, mas com o simples gesto de permitir que as mãos sonhem. Certa tarde, Clara o encontrou no pátio, sentado no mesmo banco onde anos atrás ele costumava pintar sozinho. Agora, porém, o banco estava cheio de marcas coloridas. Ela se sentou ao lado dele. "Professor, o senhor acha que tudo isso vai durar?" Ele olhou o céu e respondeu: "As tintas talvez não. Mas o que elas mudaram, isso ninguém apaga." O vento soprou forte. Algumas folhas caíram sobre o chão manchado de cor. Clara segurou uma e disse: "Parece até que o vento quer pintar também." Augusto riu. Ele sempre quis. A gente é que não deixava. Naquela noite ele ficou um tempo sozinho na sala de arte. Olhou os desenhos pendurados, as cores espalhadas, as risadas que pareciam ainda ecoar nas paredes. Pegou o caderno de esboços e escreveu uma frase na última página: "As cores não curam o passado, mas ensinam o coração a recomeçar." Fechou o caderno e o deixou ali, sobre a mesa. Sabia que um dia outra criança o abriria e talvez entendesse que tudo o que ele fez, cada traço, cada erro, cada silêncio, era só uma tentativa de deixar o mundo um pouco mais colorido do que encontrou. Quando saiu, o vento atravessou o corredor, balançando as folhas de papel presas na parede. Algumas voaram dançando, e por um instante parecia que o próprio vento estava pintando de novo. Augusto olhou para o mural uma última vez. Não havia assinatura, mas havia alma. E enquanto caminhava para fora, sussurrou: "Agora entendo. O mural nunca foi meu, foi do vento." E partiu, com o mesmo sorriso de quem sabe que a vida, quando vivida com cor, nunca termina de verdade.